e algumas pessoas confundem como se eu estivesse falando de um país inteiro. Se você não viu, não quer dizer que não exista. E aí teve alguns relatos também de pessoas contando como foi a experiência delas. E aí ele descontava a frustração dele nos clientes. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Artilene, moro na Alemanha, vai fazer 7 anos agora no mês de julho. E aqui no canal eu compartilho com vocês a minha vida, rotina, trabalho, moradia, como realmente é viver aqui na Alemanha, sobre impostos. Aqui no canal já tem muitos vídeos legais. E eu moro aqui com o meu marido e o nosso filho de 1 ano de idade. E se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Se quiser também pode me seguir lá no Instagram, que eu posto mais o dia a dia, né? Converso mais com vocês. E bora lá pro vídeo. O vídeo de hoje, ele vai ser um vídeo com algumas respostas para os comentários que eu recebi no meu vídeo, contando a minha pior experiência de trabalho vivida aqui na Alemanha, que foi em uma sorveteria. E esse vídeo tá com quase 26 mil visualizações, tem muitos e muitos comentários, eu respondi muitos, outros eu não consegui. Alguns comentários eu já excluí logo de cara porque eu vi que a pessoa só queria realmente ofender, xingar, não sei qual o propósito disso, mas enfim. Então, tem algumas questões aqui, algumas perguntas, muitas pessoas falando que isso não acontece aqui, outras pessoas também relatando o que viveram aqui na Alemanha, né, nesse tipo de trabalho. E muitas pessoas confundem que eu fiz esse vídeo, na verdade, contando só sobre o trabalho, só relatando sobre o meu trabalho. E algumas pessoas confundem como se eu estivesse falando de um país inteiro. Então eu quero ler algumas perguntas, né, alguns comentários desses e falar a minha parte também para vocês, que teve alguns questionamentos aqui que eu realmente entendo que talvez eu não tenha colocado no vídeo, mas então eu vou começar a ler agora e eu estou com o meu computador aberto aqui porque eu não tenho outro celular para ler essas perguntas, e então eu vou começar agora. E o primeiro comentário foi esse daqui, eu não vou citar nomes, tá? Eu só vou ler o comentário mesmo. Brasileiro se submeter a análogo ao escravo no exterior, se essas situações fossem no Brasil, o país seria xingado de todas as formas. Vamos lá. Talvez a pessoa não conheça o Brasil, né? E no Brasil tem muitos trabalhos análogos à escravidão também, tá? Não tô dizendo que é todo o Brasil, ou que é toda a Alemanha, ou que são todos os países, mas existem, tá, gente? E no Brasil é só vocês dar uma pesquisadinha aí que vocês já vão achar muita coisa. Então, não, a gente não vem para cá para se submeter a trabalho análogo à escravidão, porque ninguém sabe, né? Eu, pelo menos, não sabia como que era aqui, como que era esse trabalho em sorveteria. Foi tudo, para quem me acompanha aqui desde o começo do canal, sabe que o meu primeiro vídeo foi que a gente trocou a Itália pela Alemanha, porque foi uma situação que a gente teve que fazer isso, teve que tomar a decisão, senão a gente ou ficava lá na Itália e tentava mais um pouco, ou voltava para o Brasil, então a gente quis, né, tentar na Alemanha. E ninguém vem para cá para ser escravizado, ninguém vem para cá para trabalhar 15 horas por dia, ninguém vem para cá para dormir numa sala com mais 20 pessoas dentro do apartamento. Ninguém vem para cá pensando nisso, né? Então, não, a gente não veio para cá pensando nisso, a gente não veio para cá sabendo de todas as leis, sabendo de tudo, porque de fato a gente nem pesquisou sobre a Alemanha para vir para cá, porque foi uma situação muito rápida. Se vocês quiserem ver, tenho aqui um vídeo, que é o primeiro vídeo do canal, contando, né, por que a gente deixou a Itália e veio para a Alemanha, e foi tudo assim muito rápido. Então, essa é a minha resposta para esse tipo de comentário. Agora eu vou ler o segundo comentário, que foi assim: cara, quer trabalhar na Alemanha? Aprenda o idioma, se legalize e trabalhe para empresas alemãs. Tem muito trabalho aqui, difícil é não encontrar emprego, pois quem realmente quer trabalhar encontra trabalho. As leis são bem rígidas com questão ao trabalho. O trabalho escravo igual a esse que você falou tem em qualquer país. Provavelmente você está trabalhando para italianos. Bom, essa questão dos italianos foi um questionamento bem forte aqui nos comentários, que era para mim falar que era para italianos, porque não sei o que. Não existe sorveteria só de italianos, existem de turcos, existem sorveterias com donos portugueses, brasileiros, alemães. Na parte alemã, né, dos chefes de sorveteria alemã,
A gente não encontra muito esse tipo de trabalho com moradia e alimentação, tá? Mas não quer dizer que não exista donos de sorveteria alemães aqui. Porque existe sim, esse foi um questionamento que as pessoas, mas eu nunca vi um alemão dono de sorveteria. E as pessoas levam muito assim, eu moro aqui há tantos anos e eu nunca vi isso. Se você não viu, não quer dizer que não exista. Quanto ao idioma, ninguém vem para cá falando B1. E se vem é porque já vem com um trabalho certo para alguma empresa, por exemplo, para trabalhar na área da saúde, que exige que você saia do Brasil com pelo menos o B1 de alemão. Nem todo mundo vem para cá com muito dinheiro para já se matricular em um curso de alemão e só fazer isso, sabe? Não tem como. A gente vem para cá para trabalhar, para viver a vida e não tem tempo. Outra coisa, trabalhar para empresas alemãs, você precisa falar o alemão, porque você vai ter entrevista, você vai ter que se comunicar em alemão, vai ter os colegas ali de trabalho. Então, eu sinto que é tudo muito simples para algumas pessoas. Não, sai do Brasil já com um B1, C1 de alemão, vem para cá e trabalha para empresas alemãs. Mas não é assim, tá, gente? Não é tudo tão fácil assim. Um outro comentário foi assim: me desculpa, mas não dá para generalizar. Cada patrão trabalha de um jeito na Alemanha. Tenho várias pessoas da família que trabalham em sorveteria, inclusive meu marido. E em momento algum do vídeo eu generalizei. Eu apenas contei a minha experiência. Eu não falei que isso acontece em todas as sorveterias, eu não falei que isso acontece em toda a Alemanha, porque de fato existem sorveterias muito boas com chefes que tratam as pessoas como ser humanos. Então, eu não generalizei em momento algum. Foi apenas a minha experiência e ainda dei dicas para as pessoas não caírem em golpes assim. Porque, sim, tem muito do meu relato ali, tem muitas pessoas que contaram aqui também, eu também vou ler para vocês. Mas, assim, eu não generalizei nada, tá, gente? Foi a minha experiência, assim como você tem a sua experiência, eu tive a minha e eu quis contar para até gerar um alerta, porque nem tudo são flores. Eu sei que quando se coloca lá a vaga de emprego em sorveteria, fala sobre alimentação, internet, tudo incluso, você não vai pagar aluguel, mas tudo isso tem um custo também físico, mental. Então, assim, nem tudo são flores, tá? E aí tem o tipo de comentário que eu amo, que é esse daqui, ó. Seria bom a senhora esclarecer que essas sorveterias são de italianos que imigram para a Alemanha, que esses proprietários não são alemães. Melhor esclarecer, porque vivo há 26 anos na Alemanha e nunca passei nada disso, e nunca soube alguém que tenha passado. Eu amo quando começa assim, eu moro aqui há 20, 30, 40 anos, porque as pessoas parece que vivem numa bolha. Você pode viver num país a vida toda e você não vai conhecer aquele país, você não vai passar por situações ruins como outras pessoas já passaram. Tem pessoas que passaram situações ruins no Brasil e pessoas que falam: meu Deus, eu nunca passei por nada disso no Brasil. Aqui fora não vai ser diferente, né? Porque estamos lidando com pessoas. Então, trabalhar para outras pessoas não vai ser um mar de rosas, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Ainda mais em outro país, outro idioma, clima, tudo diferente. E em sorveteria você lida com várias nacionalidades. Às vezes tem brasileiro, italiano, alemão, tem romeno, tem pessoas da Albânia. Então, assim, tem muita gente trabalhando em sorveteria e você tem que lidar com essas pessoas que são diferentes de você. Então, você não passou por isso e mora 26 anos na Alemanha, que bom! Parabéns, maravilhoso. Mas não quer dizer que outras pessoas não tenham passado. E a questão de novo, né? Que não são chefes alemães e tal. Esse chefe dessa sorveteria, os dois eram italianos, né? Que eu citei para vocês nesse vídeo. Então são italianos, eu não sei por que as pessoas elas têm essa. Não, porque não são alemães, não, porque você tá mentindo, não, porque isso. Gente, assim, tem relatos de pessoas que trabalharam para alemães em outras empresas que não são boas também, tá? Então, assim, são pessoas, estamos lidando com pessoas. E aí tem muitos comentários que trabalham só com alemães, que é tudo certinho, não em sorveteria, mas em outras empresas, tá? E daí tem esse comentário aqui, ó. Trabalhar com alemão não é fácil, detesto mesmo. Então, assim,
Aí o que que vai falar para essa pessoa? Não, porque como assim? Então você está trabalhando na empresa errada. Essas pessoas que moram há muitos anos aqui, elas sempre têm uma justificativa porque elas nunca passaram nada de ruim. Elas acham que se elas não passaram, o outro também não vai passar, porque a Alemanha é perfeita, maravilhosa. E eu discordo totalmente disso, porque para mim não existe país perfeito. Você pode até se encontrar aqui e viver aqui e achar que aqui é sua casa, mas com certeza algo você sempre vai passar, porque não é fácil viver em outro país que é um outro idioma, que são pessoas que pensam diferente de você, é uma cultura diferente. Então é isso. Agora vamos para o próximo comentário, porque tem muito comentário, eu vou ler só alguns. Daí esse comentário aqui eu amei. Que história chata. É sério que você tem um filho de 20 meses? Vai cuidar do seu filho que você ganha mais. Eu acho maravilhoso, porque daí ela assistiu o vídeo e me deu mais uma visualização. Então, assim, muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. E aí tem um comentário bem assim: eu trabalhei 30 anos na Alemanha como secretária executiva em várias empresas e sempre fui honrada e respeitada. Não tem nada a ver com sorveteria, né? Mas enfim. E daí eu coloquei que aí. Não, nem fui eu que coloquei, outra pessoa colocou. Que bom, porque não é a realidade da maioria das pessoas. E daí outra pessoa comentou embaixo. Que ótimo, é porque você não trabalhou em uma sorveteria. Então, assim, tem pessoas que vêm para cá, por exemplo, eu conheço que vêm como engenheiro, que vêm, né, como técnico de TI, e essas pessoas não vão passar por isso porque o trabalho delas é totalmente diferente, né? Eu não tenho uma formação, então eu não vim para cá para trabalhar em outra área ou na minha área. Nem o meu marido, que é formado no Brasil, veio para cá para trabalhar na área dele. Então a gente tem que trabalhar nesses tipos de emprego, né? Até aprender o idioma, até estudar, até, né, querer mudar, enfim. Então, nem todo mundo vem para cá como secretária executiva, CEO de uma empresa super bilionária, né? Não funciona assim. E daí outra pessoa que claramente não entendeu o intuito do vídeo, deve ter assistido até o final, mas talvez até o que ela pensa em alemão, porque é difícil às vezes você faz um vídeo totalmente em português, a pessoa é brasileira, ela também assiste em português, mas ela não entende nada do seu vídeo. Porque ela comentou assim, ó: trabalho com alemães e amo o povo alemão. Até aí tudo bem, cada um é cada um. Não compare bitte, né? Não, para mim não comparar, por favor. Não compare alemães com estrangeiros oportunistas. Isto não tem nada a ver com alemães. Em momento algum do vídeo eu falei sobre a Alemanha ou sobre os alemães. Foi apenas um relato de trabalho. Apenas. Eu não falei que a Alemanha era ruim, que você não deveria vir para cá porque todos os trabalhos na Alemanha são assim, que você vai ser humilhado, que você vai receber pouco. Nada disso, eu não falei nada. Apenas foi o relato do meu trabalho. Então não houve comparação ali. E aí outra coisa que foi muito comentada aqui foi parecido com esse tipo de comentário aqui, ó. Todo estrangeiro que não estiver satisfeito com a Alemanha, pouco importando o motivo, faria um grande favor em deixar o meu país de imediato. Metem o pau na Alemanha, porém não arreda o pé daqui, porque será, não é mesmo? Pelo linguajar, com certeza não é um alemão que tá falando, né? Alguém que colocou ali porque sente que talvez nasceu aqui na Alemanha ou veio para cá muito pequeno. E eu tenho vários desse tipo de comentário: ai, não tá satisfeita, volta embora. Ai, não quer viver aqui, passou por tudo isso e tá aqui ainda. E não é assim, né? A gente passa por muita coisa no Brasil e tem muita gente que não quer sair do Brasil. A mesma coisa é a gente aqui. O meu vídeo foi só um vídeo aleatório que eu fiz só para relatar o que aconteceu lá em 2018. De lá para cá passou algumas coisas. Agora eu tenho um filho aqui, então a gente pensa muito mais no filho, na qualidade de vida. Eu gosto sim de morar na Alemanha, a qualidade de vida aqui é muito boa. Não é de fato um país que eu quero viver para sempre, obviamente não, porque eu detesto o frio e aqui faz muito frio, faz muitos dias de inverno cinza. Mas não quer dizer que eu vá agora porque aconteceu isso, eu vou embora imediatamente. Não, gente, não é assim. As coisas não funcionam assim. A gente tem que pensar sempre no que a gente vai fazer, ainda mais com filho pequeno. E aí teve alguns relatos também de pessoas contando como foi a experiência delas. E eu tô fazendo esse vídeo, gente, só para vocês entenderem, né, que não é só eu que passei por isso aqui. Eu fiz também nas minhas outras redes sociais vídeos
contando, né, da minha experiência aqui em sorveteria, e teve muita gente relatando coisas horríveis que passaram também. Então, o intuito desse vídeo aqui é só esclarecer alguns comentários, porque às vezes as pessoas não entendem mesmo falando em português, não tem um entendimento, né, daquilo que a gente está falando, então é por isso que eu tô esclarecendo algumas coisas aqui. Eu vou ler esse comentário para vocês. Isso não é nada. Se eu te contar a minha história de quando eu trabalhei nas gelaterias aqui na Alemanha, eu e meu marido, você ia ver que o que você passou não foi nem metade do que eu passei. Sou portuguesa e moro na Alemanha há 28 anos. É difícil mesmo, mas também tem patrão bom. O que eu já mencionei aqui, que sim, tem sorveterias que os patrões tratam as pessoas como seres humanos. E às vezes é os funcionários que não tratam outros funcionários bem. É incrível isso, mas acontece também, tá? Do chefe ser muito bom, né? Do gerente ser muito bom, mas dos próprios funcionários ali não tratar bem uns aos outros. Então ela, né, relatou aqui que o que ela passou foi muito mais difícil do que eu relatei naquele vídeo. Enfim. E tem um comentário aqui que eu achei muito interessante, porque eu também via o meu chefe fazendo isso com os próprios clientes. Sério. Olha o que essa pessoa relatou. Moro na Holanda e costumava comprar sorvete italiano numa loja em Haarlem. Cada vez que ia lá, percebia como o dono era bruto demais. Até que um dia ele fez uma grosseria impensável com a minha filha autista. E nunca mais volto lá. Não dou nem um centavo mais para aquele troglodita. E, gente, eu tive um chefe também que foi o último chefe que ele tratava mal até os clientes, sério. Era incrível, ele tratava com muita grosseria. Principalmente no final do dia, que estava mais cansativo, e ele já tinha brigado com todo mundo ali dentro do balcão. E aí ele descontava a frustração dele nos clientes, sério. Aquela sorveteria perdeu muito cliente. Hoje, inclusive, o dono é um brasileiro. A gente já foi lá, muito legal também. E assim, é impensável isso, né? Mas acontece aqui também. E aí teve um outro comentário assim, ó, brasileiro daí ele fala um palavrão. Acha que só existe gente ruim e bandida aqui no Brasil, como se a Europa, Estados Unidos, Canadá fossem países sem problemas de drogas e gente má. Não entendo como o brasileiro se sujeita a trabalhos desse tipo lá fora, não entendo mesmo. O que acontece? Muitas pessoas acham que quem sai do Brasil é rico. Quem sai do Brasil já sai com muito dinheiro e não é assim. Eu e o Felipe, a gente juntou o dinheirinho que a gente tinha e a gente veio para buscar os nossos sonhos, porque a gente tinha muita vontade de morar fora. Então a gente não saiu com rios de dinheiro para chegar aqui, alugar um apartamento, para chegar aqui já se matricular num curso e pagar 500 euros por mês. Nem todo mundo tem esse dinheiro e essa foi a nossa situação. Então não é que a gente sai do Brasil pensando, nossa, quero ser maltratado, quero trabalhar 15 horas por dia em outro país. Não, ninguém pensa isso, né? A gente pensa sempre o melhor. Mas enfim, é isso que acontece. E nem todo mundo também que chega aqui vai trabalhar nesse tipo de trabalho ou fica por muito tempo. É só até realmente conseguir outra coisa melhor, até conseguir fazer um curso, até aprender a língua, enfim, são várias situações. Não dá pra julgar só uma. E aí teve um comentário de uma pessoa que passou algumas coisas também no hotel Fazenda no Brasil, tá? Ela até colocou aqui o nome do hotel Fazenda, mas eu não vou colocar. Se vocês quiserem, podem ler os comentários. Mas foi em Campo Alegre, Santa Catarina. E ela falou que ela ficou 20 dias lá e tinha comida estragada para os funcionários no Brasil, tá, gente? Só para vocês verem que não é só na Alemanha, não. Não é só, quer dizer, na Alemanha, mas nesse trabalho que eu citei para vocês que eu tive aqui na Alemanha. E só tinham acontecimentos ruins. Então, assim, para vocês verem que todo lugar, né, todo país tem os seus acontecimentos. E agora eu vou ler o último comentário, que também é de uma pessoa relatando o que passou aqui. E ele conta assim, ó, tudo que aconteceu com você, comigo foi quase a mesma coisa. Dono italiano com dona brasileira, ganhava 2,50 a hora e trabalhava de 12 a 15 horas por dia. Ele tá falando de 2,50 a hora, porque aqui na Alemanha a gente conta o horário, a gente recebe por hora de trabalho. Então agora eu acho que tá 12,50 ou 12,70 a hora de trabalho, mínimo, né? As empresas acabam pagando mais. Mas na sorveteria você geralmente ganha o salário fixo.
Então, o seu chefe, né, você vai lá conversar com ele e ele fala que você vai ganhar 1.500, você aceita ou não. Então, é aqueles 1.500 independente da hora de trabalho que você fizer, domingo, feriado, não ganha nada mais, tá? Em muitas sorveterias aqui. Morava numa casa que parecia um chiqueiro. Um dos caras aplicava uma injeção contendo algo no banheiro e até dormia no banheiro dopado. Acontece muito aqui, infelizmente. Eu tinha 30 minutos de pausa e um dia falei que precisava sentar e a brasileira dona disse: "Isso é vida de alemão, você não fala bem, então é o que tem para você agora." Existe muito esse tipo de humilhação também de, você não sabe o idioma, você tem que fazer isso daqui. Então, sentar, nossa, nunca, também nunca pedi para sentar porque eu via como o chefe tratava as pessoas que faziam isso. Fiz 6 meses isto e arrumei um outro emprego. E quando eu disse que iria sair, ele não pagou meu salário do mês. Acontece também. Porque eles não pagam dinheiro por transferência bancária, fazem só cash na mão, para não ter vínculo empregatício. Acontece em algumas sorveterias também de pagar metade na conta bancária e metade do dinheiro em mãos, porque daí às vezes o contrato, eles fazem um contrato de muitas poucas horas para pagar pouco imposto. Às vezes eles colocam um contrato de mini job e isso também é proibido. Não pode colocar contrato de mini job porque você não tem direito nenhum se você perder o emprego. Se você quiser pedir seguro-desemprego, você não pode pedir com um contrato mini job. Então tem que sempre estar atento a isso. Quando eu procurei um advogado, ele falsificou minha assinatura falando que eu não trabalhava 15 horas por dia. No caso, o dono fez isso, né? Aí, se eu ganhasse o processo, eu ia receber meu salário perdido de volta. Se não, teria que pagar os encargos do advogado, ou seja, deixei para lá. Mais conselho para brasileiros: jamais trabalhar em sorveteria de italiano na Alemanha. Então acontece muito, infelizmente, a maioria das sorveterias na Alemanha são de italianos, né? A grande maioria. Tem turcos, romenos, como eu falei, portugueses, mas numa grande maioria são de italianos. E isso aqui que ele relatou acontece muito. Eu assisti uma vez um vídeo que colocaram no grupo de sorveteria aqui, né? Quando eu participava desses grupos, de uma menina gritando no balcão, assim, na frente da sorveteria, pro dono pagar o salário dela, e ela já tava com a mala na mão. E isso acontece muito também, tá? De, tipo assim, você tá trabalhando, discutiu lá com o chefe, o estresse já tá extremo, você pega suas coisas e sai na mesma hora. Embora. Ou tem pessoas que esperam receber o salário no dia, no mesmo dia vão embora, no outro dia cedo vão embora. Isso já aconteceu comigo, inclusive 2 vezes, numa mesma sorveteria, para vocês terem noção. O rapaz conversou comigo, né? Ele era muito querido, o Mateu. Nunca esqueço dele, muito querido. E daí ele falou: "Amanhã eu vou embora." Daí eu falei: "Não acredito." Porque a gente já não tinha tanto funcionário. Dele: "Sim, eu vou embora, mas não comenta nada com o chefe, porque eu vou esperar receber o meu salário agora em mãos." Que ele já tinha recebido uma parte na conta. "E vou pegar minhas coisas e vou embora." E daí, obviamente, não falei nada pro chefe, né? Porque já era tarde da noite, eu não iria também me meter nisso. E daí, no outro dia, ele foi lá se despedir de mim e foi embora mesmo. E também teve uma menina, a Jéssica, também, os dois italianos, tá? Voltaram daí pra Itália. Ela também, eu e ela era muito próximas, a gente saía pra jantar, saía pra passear. E daí ela falou: "Ai, não aguento mais." Daí teve um dia que eles estavam no balcão, ela e o chefe. No balcão que eu falo é onde prepara o sorvete, café, lava louça. E daí eles começaram com uma discussão muito feia. E daí eles estavam falando num dialeto que eu não conseguia entender. Se eles falam italiano, que eu digo normal, eu consigo entender. Agora, o dialeto lá da região deles é muito difícil de entender. E aí eles começaram a discutir muito, eu só ouvi ele falando que ela era terrone, porque na Itália tem essa coisa de não se darem bem o norte com o sul, com o meio ali da Itália. Então eles começaram a discutir sobre isso. Ela simplesmente largou o pano de louça, era no meio da tarde de um domingo. Ela largou o pano de louça ali no balcão, tirou o avental dela e subiu para arrumar as coisas dela para ir embora. E exigiu o dinheiro. Só que ela foi muito inteligente, ela já contatou o irmão dela, um parente dela que era advogado na Itália, descobriu os direitos que ela tinha e recebeu tudo bem certinho. Não deixou um centavo para trás. E então, assim, essas coisas infelizmente acontecem porque o trabalho é muito estressante. Se tu tem um chefe que te estressa, é pior ainda.
Então esses foram os comentários, é óbvio que tem aqui, gente, tem muitos comentários, ó. Até agora tem 484 comentários. Alguns eu respondi, como eu falei para vocês, outros não, outros eu já excluí logo de cara porque eram pessoas que queriam somente ofender. Então, para mim não interessa esse tipo de comentário. Se a pessoa ainda fala alguma coisa que quer, né, discutir sobre o que tá acontecendo aqui, eu até dou conversa. Se não, eu não dou nem moral. Ó, tem quase 26 mil visualizações e 485 comentários. Então, assim, já aumentou um comentário. Tem muitos comentários. Eu indico vocês assistirem este vídeo. Eu vou deixar ele aqui no box de informações. Porque eu sei que tem muitos brasileiros que têm cidadania italiana e querem vir para cá para trabalhar, né, em sorveteria. Então, é bom assistir. Não generalizando que todo lugar vai ser assim, todo lugar acontece isso, mas que vocês fiquem atentos a isso também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Comentários ofensivos serão excluídos automaticamente, eu nem respondo. Mas se você quiser contar a sua experiência de trabalho em sorveteria, boa, ruim, pode deixar aqui, tá? Eu não tô falando que acontece só coisas ruins. E eu sempre enfatizo isso porque tem algumas pessoas, infelizmente, que assistem o vídeo e não entendem isso. Me siga também lá no Instagram para acompanhar aí o meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!